Vamos entender o que é esse bruxismo. Vamos ver agora um VT que nós preparamos para você se familiarizar um pouco sobre esse assunto. Dá uma olhada. O bruxismo é um distúrbio que afeta muitas pessoas e se caracteriza pelo atrito entre seus dentes, ocasionando o ranger dos dentes, que pode prejudicar e causar danos ao esmalte dos dentes, problemas na dentição, entre outros. Um momento onde o bruxismo é muito recorrente para vítimas desse transtorno é durante o sono, quando o controle do indivíduo sobre o próprio corpo é mais alheio, devido ao estado que uma boa noite de sono pode proporcionar, mas logo pode ser identificada como um perigo. Um diagnóstico do bruxismo pode ser feito pelo dentista através de uma avaliação clínica e radiográfica e merece a atenção imediata da pessoa para que não hajam maiores danos. Uma análise das causas também é muito importante. Para entender mais sobre as causas e consequências sobre o bruxismo, fique com a gente aqui no Bendita Hora. Agora sim você entendeu o que é esse bruxismo aí, não é? Tá vendo, gente? Legal, né? A gente prepara sempre esse VTzinho para a gente se familiarizar. Mas eu tenho aqui a honra mesmo de ter aqui uma dentista super jovem, muito competente, a nossa querida doutora Veridiana Ulson, que é a nossa querida dentista. Muito boa tarde, Veridiana. Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar de um tema tão importante que é o bruxismo e que acomete tanta gente. E é mesmo, olha, sabe que a primeira vez que eu ouvi falar, eu estranhei muito o nome. Sim. Mas por que, assim, deve ter alguma explicação científica? Por que esse termo bruxismo, assim, doutora, sabe? Dizer assim, por que... Porque a gente poderia falar esse ranger, essa coisa de você apertar muito forte os dentes. Mas pela questão do hábito noturno, que normalmente é pela noite que nós temos o bruxismo, essa parafunção. Então, essa hiperatividade muscular que a pessoa acaba desencadeando no ranger ou apertar dos dentes acaba sendo à noite, mas muitas pessoas não sabem que ele também pode ser no período diurno. As pessoas elas acabam apertando e rangendo, chamado briquismo. As pessoas elas também acabam levando durante a vida, às vezes no momento de estresse ou concentração, né? No momento de trânsito, tá dirigindo, tá apertando os dentes ou no computador, acaba... Então a senhora já está começando, acho que já nos expor o que leva a esse bruxismo. Então são questões como tensão, a pessoa é muito tensa ou então uma pessoa ansiosa. Sim. Essas são as causas, doutora, são um dos motivos que pode estar levando a pessoa a ter o problema do bruxismo. Os fatores psicológicos, eles são a maior prevalência do bruxismo, né? São os fatores principais para o bruxismo. Mas tem fatores genéticos, hereditários, dependendo da medicação, algum problema sistêmico que a pessoa ela acaba tendo, e também ausência de dentes, má oclusão, né? Uma batida de boca errada, um toque oclusal errado também precisa ser avaliado para ver se não é isso que está desencadeando esse bruxismo. Interessante. Ô, doutora, e o bruxismo também, ele tem assim um começo. Como você diagnosticar? Porque às vezes a pessoa, ela mesma, pode ser que no primeiro momento ela mesma percebe isso, ela sabe que ela tem, ou é algo que depois tem que ser apenas um profissional como a senhora, um dentista aqui para falar, olha, você não sabe, mas eu estou fazendo uma radiografia da sua boca e a dentista começa a fazer perguntas e é aí que ela descobre? É assim, normalmente? Então, muitos pacientes, mesmo em processos de bruxismo graves, eles acabam sendo assintomáticos, eles não sentem nada. Mas, normalmente, os pacientes, eles acabam sentindo dores musculares, nos músculos da face. Eu até trouxe uma imagem aqui que aparece que atrás da nossa pele nós temos inúmeros músculos e essa força excessiva, esse apertamento, esse ranger dos dentes acaba causando certas dores que muitas vezes são confundidas com dores de cabeça, às vezes óculos, acabam fazendo tratamentos alternativos, acupuntura e acabam esquecendo que pode estar associado a uma questão odontológica, uma questão bucal mesmo, por um apertamento. Até acho que o fato de quando você está nervoso, ansioso, a nossa afeição, a gente já tem uma coisa natural de fazer assim, ó. Sim. Então você já está se fechando e você aperta a sua arcada dentária. Não só o estresse é o principal fator, né? Você aperta muito. Então, a concentração você aperta muito,
Pacientes que, né, performance, que às vezes luta, né, faz algum tipo de luta, eles tendem a fechar para ganhar mais força, né? Pessoas que trabalham com a performance corporal também, eles têm um bruxismo, um desgaste dentário ou articular mesmo. Pode chegar até a quebrar os dentes, por exemplo, a pessoa pode, de repente, dependendo da tensão que ela faz noturna, principalmente, pode chegar a desencadear uma quebra dos dentes, assim? Sim, nós temos pacientes no consultório que quebraram 3, 4 dentes, 5 dentes, foram para implantes dentários devido a um caso de bruxismo. Realmente, o bruxismo, você acaba exercendo muito mais a musculatura da sua face, fazendo exercício extra, ele acaba criando uma certa força a ponto de quebrar o seu dente. Às vezes, desencadear um canal, né, acaba fazendo tratamento de canais gerador ou quebrar um dente, uma porcelana, um implante dentário em casos mais severos. Gente. Olha só que bacana, tá vendo um assunto que ele é tão importante e às vezes passa pela nossa vida, a gente acha que essas dores de cabeça ou uma tensão no pescoço que você tem, se não dormiu muito mal, às vezes você não sabe, mas você pode estar tendo um problema de bruxismo, né? Que ele afeta justamente toda essa parte, vamos dizer, neurológica, né, doutora? Assim, porque realmente a força e a tensão pode causar o quê? Essas dores de cabeça, né? Ou alguns outros tipos de problema. Com certeza. Assunto maravilhoso com a nossa querida doutora Veridiana. Feche os olhos, vá escutando minha voz e foque a sua atenção. De olhos fechados, perceba a sua respiração. Perceba se ela está acelerada, se você está respirando pelo nariz ou pela boca. Sinta um pouco como vocês estão respirando. Agora, inspire profundamente e solte o ar devagarzinho. Inspire e solte o ar. Realize mais uma vez esse ciclo de inspiração e expiração. Inspire. Ainda de olhos fechados, sinta como está o seu queixo. Sinta, sem tocar, o seu nariz. Sinta como está a sua boca. Tente perceber como está a sua bochecha. Perceba se você está fazendo força para morder. E agora, tente perceber a sua sobrancelha. Perceba se está contraindo a testa. Perceba seus olhos e tente sentir, mesmo de olhos fechados, se eles se mexem. Tente perceber se tem alguma tensão no seu rosto. Veja se tem alguma tensão nos seus ombros, na base da cabeça, da nuca ou no pescoço. Perceba se seus ombros estão contraídos e tensos. Perceba de olhos fechados a sua postura e tente fotografar mentalmente o que te chamou mais atenção. Se existe algum ponto de tensão. Gente, eu estava vendo aqui, eu acho que eu tenho ponto de tensão em tudo que é lugar. Doutora Veridiana, realmente ele está extremamente ligado muito também ao nosso emocional. Uma pergunta que não quer se calar antes da gente mostrar outros tratamentos, outras maneiras que a senhora também certamente trouxe aqui, alguns exemplos, né? Mas assim, a pergunta é o seguinte, como ele mexe muito com o emocional, nessa época, nas grandes cidades, como a gente está vivendo, depois de uma época do Covid, né, que tem, isso aumentou o número? Não, pós-pandemia aumentaram os números demais, né? Antigamente a prevalência maior eram em adultos. Sim. Hoje em dia nós vemos jovens e adolescentes que também possuem o bruxismo e é a grande maioria. Mais de 50% das crianças, elas possuem o bruxismo em idades na primeira infância. Às vezes com 4, 5 anos, muito pequenas, porque realmente foi uma mudança muito drástica. A criança, ela precisa de uma rotina e, de repente, ela se vê presa em casa. E os pais também foram complicados, né? Porque você fazer a sua atividade normal do dia a dia em trabalho, dentro de um ambiente de trabalho, você ter que ir para casa com uma criança correndo ao seu redor, eles acabaram não conseguindo, acabaram desenvolvendo um estresse excessivo. Então, acabaram desenvolvendo muito bruxismo. O bruxismo, ele aumentou muito na odontologia pós-pandemia. Então, eu acho que realmente a psicologia, junto com a odontologia, é um trabalho que vocês vão ter que estar trabalhando sempre juntos, né?
O principal é tratar esse fator dentário para ver se não tem algum problema dentário, a ausência de algum dente, alguma má oclusão, às vezes tratamento ortodôntico é associado, mas muitas vezes nós também fazemos trabalhos associados com psicólogo e psiquiatra, porque senão o bruxismo ele não é finalizado, a gente não consegue finalizar esse processo de bruxismo, essa parafunção nesse paciente. Eu estou lembrando aqui que eu lembro que um parente meu, ele já era um senhor, então toda vez que ele estava raciocinando, ele ficava, que nem tá essa foto, ele ficava raspando uns dentes, ele fazia barulho. Sim. Chega a fazer barulho até, doutora, dependendo no caso de cada um, pode-se se ouvir. Sim, normalmente. O ranger dos dentes. Se você estiver dormindo com alguém, o parceiro, ou às vezes um filho, você pode escutar ele rangendo, você escuta alto. Você escuta essa questão mandibular, então você precisa intervir de alguma forma. E normalmente é o dentista que ele é o melhor para conseguir conduzir esse caso. Tem inúmeros tratamentos para o bruxismo, aí precisa ver qual que é o melhor no caso desse paciente, né? De acordo com a idade ou também o nível que ele está de bruxismo. Entendi. Gente, então vocês estão vendo que o caso aqui, pelo que a doutora já está se colocando para nós, doutora Veridiana, dentista, super, hiper profissional, está nos colocando. Então, pelo diagnóstico que a senhora coloca, tanto homens quanto mulheres têm esse problema, jovens hoje, né, de todas as idades, porque ele está muito ligado ao seu emocional, né, de como que você está lidando no seu dia a dia com as contrariedades, com as ansiedades da vida, então ele está muito ligado. Daqui a pouquinho, doutor, eu gostaria que daqui a pouco a senhora trouxe alguns, como é que podemos chamar esses... Os modelos. Modelos, né? De como que é feito um dos tratamentos para você, por exemplo, olha, um deles a gente aprendeu o exercício, mas tem uma outra maneira que a dentista, ela vai recomendar para alguns casos, eu acho que não são nem para todos, né, doutor? Sim. Acho que são para alguns casos. De como você pode usar aí esses materiaizinhos aí para você coletar. Fala o material, mas daqui a pouco ela vai falar direitinho. Vamos aproveitar. Você sabe que tem pessoas que têm umas dores aqui, ó, nessa parte do maxilar, que o pessoal chama, parece que de ATM. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. Doutora, o que é essa ATM aí? É a articulação. A ATM é a articulação temporomandibular. É a articulação que realmente ela dá esse movimento pro bruxismo e acaba tendo um desgaste nele. Tanta tensão. De tanta tensão, de tanto movimento involuntário excessivo. Então, realmente, nós precisamos diagnosticar a fonte dele, de onde que está vindo isso. E, normalmente, é o que a gente tinha comentado anteriormente. Normalmente, é por um estresse. Mas pode ter inúmeros fatores. Hereditários, genéticos ou oclusais mesmo, dentários. Eu posso herdar isso também de uma certa forma, ou da minha linha materna ou paterna, ou dos dois? Ou alguma medicação que você esteja tomando no momento. Olha ou isso. Se não, alguma ausência de algum dente. Olha, até isso também pode levar essa parte do ATM. Que pode haver até um deslocamento aqui da parte da mandíbula. Deslocamento mandibular, né? Em casos excessivos, realmente, né? Um bruxismo excessivo, você afeta muito. O que é a articulação? Olha lá, mostra para o povo em casa ver. Olha isso aí, gente, ó. A mandíbula, né? Ela é presa ao nosso crânio. Sim. Por esse côndilo, esse ossinho aqui. Certo. Esse ossinho que ele faz a função de abrir e fechar. De abrir e fechar. Que nem um joelho, um cotovelo. Sim. Então, uma articulação. Se você tem movimentos errados, involuntários, excessivos, você acaba desgastando ele, tendo que fazer uma cirurgia. É que nem jogadores de futebol, que às vezes tem que fazer uma cirurgia de joelho, quem se exercita demais, se você faz um exercício em excesso articular, de uma ATM, você acaba tendo prejuízos futuros. Gente, que super interessante isso daí. Ô, doutora, mas então assim, por exemplo, uma pessoa que tem esse problema, às vezes tem que fazer uso à noite de aqueles tipos de uma capinha, uma proteção. Uma placa, uma placa miorrelaxante, né? Mio de muscular, realmente para relaxar essa musculatura. E é uma placa que ela é confeccionada num laboratório, né? Feita no consultório, de acordo com cada arcada do paciente. Ela tem que fazer alguns ajustes para a gente devolver essa
essa batida de boca, essa oclusão certa, às vezes precisa realmente devolver alguns dentes É como que se tem fosse ausência. reeducar essa parte da pessoa e o psicológico dela também. Total. Total. Mudar completamente. Ok. É necessário, mas existem dispositivos também. Alguns dispositivos que eles vibram se você faz uma força excessiva, Sim. para você parar, para você conseguir Nossa, que interessante. mudar, para você parar de fazer esse exercício extra, para você começar a perceber quando você faz, porque muitos pacientes, eles não sabem que eles têm um bruxismo. Eles vão até o consultório e você fala assim, ó, você está rangendo os dentes, o senhor está com desgaste dentário, seu esmalte, sua dentina está exposta, né, que é uma camada baixa. E ele muitas vezes fala assim, não, isso eu não tenho. E a gente até fala para ele assim, ó, vamos fazer um teste? Faz assim, coloca no seu celular vários horários alternativos. Coloca 2 horas, 2:02, 2:07, 2:09. Coloca abre a boca, para de ranger. Coloca alguma coisa assim que vai te lembrar. Em algum momento desses, você acaba pegando o que você está apertando. Se você faz isso durante o dia, provavelmente está fazendo no período noturno também. Que legal. Então, a gente acaba fazendo esses testes com o paciente e também tem o Botox, né? A toxina botulínica. Que também ajuda a fazer esse tratamento. Ele faz um relaxamento muscular, ele paralisa a musculatura para que não tenha dores, né? Principalmente nesses pacientes que têm dores de cabeça, dores musculares na face. Olha, gente, vamos procurar um dentista urgentemente. A gente procura os médicos, tem que procurar. Agora, dentista a gente foge. Não pode, porque olha quantas coisas interessantes um dentista pode diagnosticar. Doutora Viridiana, eu agradeço grandemente a sua participação. Obrigada. Gostaria que a senhora voltasse aqui para a gente falar mais sobre Volto. esse assunto e outros também da parte certeza. do dentista. Realmente o bruxismo tem esse nome, agora eu já sei por quê. É uma bruxaiada que acontece aí. Doutora, muito obrigado. Obrigada, padre. Deus abençoe a senhora Amém. grandemente, Obrigada. viu?